A respeito do ensino, de acordo com as Escrituras, a revelação de Jesus e do Espírito Santo na doutrina dos apóstolos sobre a igreja. Para nós descobrirmos o ensino desonesto a respeito da igreja, precisamos ir nas Escrituras para ver o que Jesus disse e o que os apóstolos disseram por meio do Espírito Santo. Só podemos desmascarar a falsidade conhecendo a verdade. Se não soubermos o que foi revelado e o que está escrito a respeito da igreja, nós seremos enganados. Quantos mestres cristãos andaram para trás, deixando a graça e o Espírito com suas ferramentas para a edificação de uma igreja espiritual e santa, voltando para o judaísmo e edificando um templo feito por mãos humanas. É surpreendente que a palavra igreja, conforme está nas Escrituras, tenha sido estragada e trazida a um significado que não é o original. Foi transformado pela carne e pela mentalidade humana em algo que não é verdadeiro e não é a realidade espiritual. A palavra igreja se tornou um templo feito por mãos humanas. Algo de pedra, algo de ouro, algo que traz altares, algo que traz imagens, ídolos e coisas religiosas. Este não é ensinamento de Jesus e nem dos apóstolos. A igreja não é de tijolos, nem de pedras físicas, mas a igreja é algo espiritual, edificada pelo Espírito Santo. A diferença entre a nova aliança e a antiga aliança é que na antiga aliança as coisas eram exteriores. Os instrumentos eram exteriores. O cântico era exterior. O ritual era exterior. O sacrifício era exterior. Quando Jesus vem e ele nos dá a nova aliança e estabelece por meio da cruz e do seu sacrifício a realidade do reino de Deus, nós temos no Espírito a vida de Deus e a realidade da sua presença. Portanto, nós vamos ver e vamos ler e recordar que quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, é porque ele tinha perguntado, que vocês pensam que é Jesus? Quem sou eu? Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus diz que sobre esta revelação, ele edificaria a sua igreja. Ele tratou a igreja como um edifício espiritual que passa a existir sobre a revelação do Espírito do Pai. Isso é o que aconteceu com Pedro. Ele disse que daria as chaves do reino. Isto é, o reino estaria aberto para aqueles que recebessem a revelação de Deus. Portanto, a respeito desse edifício, vamos ler primeiramente em João, capítulo 2, no versículo 17 a seguir. Está escrito assim: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu, destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Observem que quantas igrejas estão como os judeus, pensando que a casa de Deus é o edifício físico. Então transforma o salão de reunião ou o lugar de reunião daqueles que são a igreja em casa do Senhor. Isso tão somente dá poder
a liderança. Sim, a liderança carnal, humana e natural. Não a liderança do Espírito Santo, que deve ser a cabeça daqueles que creem. Observe o que Jesus diz: eu reconstruirei este santuário, não o de pedra, mas do seu corpo. Sendo a igreja o seu corpo, logo nós somos este santuário reconstruído por meio da ressurreição. A cruz destruiu o santuário físico. A ressurreição o reconstruiu por meio do poder do Espírito Santo. Observe quando começa a igreja em Atos 2. O Espírito Santo vem para o nosso espírito. Ele é nos dado e assim nós recebemos a revelação e a presença do próprio Deus vivo e verdadeiro, que é o Espírito Santo. Observemos no livro de Atos sobre a igreja, sobre a casa de Deus. Diz assim, no versículo 49 do capítulo 7. 48 e 49. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: céu é meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas estas coisas? Homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito do Senhor, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A própria igreja se encontra hoje resistindo ao Espírito Santo e transformando a doutrina em judaísmo, fabricando um templo feito por mãos humanas e dizendo casa do Senhor, casa do Senhor. Veja que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Sobre o edifício também está escrito em Efésios capítulo 2, assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, no qual vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, juntamente, nós somos edificados para a habitação de Deus em nosso Espírito. Por isso, nós temos em Coríntios a manifestação do Espírito e seus dons. Dom de discernimento, dom de sabedoria, dom de línguas, dom de interpretação, dons de curar, dons de maravilhas, operação de maravilhas. Diz lá, um só Espírito opera todas as coisas. Isto é a manifestação do Espírito que está morando em nós, dando-nos os seus dons. Essas ferramentas, como o dom de discernimento, é para a edificação da igreja. Quando o homem se põe a edificar, ele faz algo carnal e natural. Isso danifica o corpo, danifica a casa de Deus e a transforma em coisa humana, carnal, natural e mundana. Não é de se admirar que os crentes estão unidos com as coisas do mundo. Mas vejamos mais à frente. Aqui em Efésios fala de um edifício espiritual onde Deus mora. Deus é espírito. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Isto é, no nosso espírito. Então Deus está em meu espírito e eu posso ouvi-lo, ter comunhão com ele e adorá-lo. Veja o que Pedro também diz na sua carta, no capítulo 2, a respeito da edificação. O que é a igreja? Se você quer saber, basta ler primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
Observe. O que nos chama atenção aqui é que, primeiramente, o homem rejeita a pedra eleita e preciosa que é o Espírito Santo hoje. Onde Cristo está? No Espírito Santo. Abra o Evangelho de João e veja que Jesus disse: o Espírito há de receber todas as coisas que são minhas. Todas as coisas que são minhas são coisas do Pai. Portanto, o Espírito Santo traz todas as coisas do Pai e do Filho. E esta realidade é aplicada a mim. Sua morte, ressurreição, sua ascensão, sua entronização. Isso tudo interiormente. Por isso ele diz no Evangelho: o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. É dentro de nós que as coisas espirituais acontecem. Não creia naqueles que falam sobre um altar, o altar fabricado pela mão humana. O púlpito é chamado de altar. Essas coisas todas são enganosas, como se ali houvesse uma casa como o templo na antiga aliança, o templo de Salomão. Devemos ter cuidado, devemos ver o que está escrito. A igreja é casa espiritual, porque Deus é espírito, é algo invisível, não pode se colocar um nome em algo que é espiritual. O único nome que temos é o nome de Jesus Cristo. Que nome nós vamos colocar a uma casa espiritual? Quantos estão lendo e estudando as Escrituras sem compreendê-la? Ensinando algo falso a respeito da igreja. Veja como que os crentes, as pessoas que creem, vão compreender. Porque olham exteriormente e dizem: lá está a igreja, olhando com os olhos carnais. Não é isto. Isto é resultado de um ensinamento errado. Nós precisamos de nos corrigir. Quando nós estamos errados, nós precisamos de mudar. Precisamos de admitir: amados irmãos, nós estávamos aprendendo desta forma, mas vejam o que está escrito. É para serdes sacerdócio santo. É para serdes. Todos são sacerdotes. Não há um sacerdote separado. A liderança, por meio dos dons ministeriais, é por meio do Espírito. Efésios 4. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Depois vem os dons ministeriais. Os dons de pastorear, o dom de evangelizar, o dom de ensinar, que é o dom de mestre. Nós precisamos de compreender as Escrituras. Pedir ao Espírito que nos abra as Escrituras, abra os nossos olhos e possamos enxergar as coisas espirituais. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Portanto, assim, nós desmascaramos o ensino desonesto a respeito das Escrituras, que fazem e aprisionam os homens em gaiolas. Aprisionam em gaiolas religiosas. Há armadilhas, sim, preparada pela carne, preparada pelo adversário. Por isso lá em Coríntios está escrito: não é de se admirar, pois Satanás transforma em anjo de luz e ministro de justiça. Lógico, o cristianismo está cheio de ministros que parecem anjos de luz, que estão ensinando a verdade, mas eles são travestidos. Se formos às Escrituras, nós vamos perceber que seus ensinamentos são equivocados e que o espírito que há neles é espírito de engano. O Espírito Santo é o espírito de luz. Que ele brilhe no seu coração e você perceba o que é verdade a respeito da igreja. Coluna e firmeza da verdade. Que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. Amém.